12ª lei, a lei do choque do tempo. Toda vez que levarmos ao passado o espírito desencarnado e incorporado em médium, fica ele sujeito a outra equação de tempo. Nessa situação, cessa o desenrolar da sequência do tempo tal como o conhecemos, ficando o fenômeno temporal atual presente sobreposto ao passado. Interessante. Mas a própria leitura já nos diz, na 12ª lei, que toda vez que levarmos ao passado o espírito desencarnado e incorporado em médium, fica ele sujeito a outra equação de tempo. Nessa situação, o desenrolar da sequência do tempo, tal como conhecemos, ficando o fenômeno temporal atual, presente sobreposto ao passado. Quer dizer, tem uma entidade que às vezes faz 400 anos, 500 anos que não reencarna, e às vezes ele traz hábito do passado. Né? Como um exemplo, os nossos irmãos que passaram pela escravidão, né, que usa aqueles termos de senhorzinho, né, senhor barão. Então, aquele idioma, aquela linguagem usada, muitos citam até hoje, quer dizer, trazem essa coisa do tempo. Né? Então, quer dizer, aí traz para a atualidade. Então, a gente vê através disso aí que o tempo, tal como conhecemos, né, ficando o fenômeno temporal atual presente, sobreposto ao passado. E a gente que estava discutindo também sobre a questão de trauma, um exemplo, uma pessoa também que às vezes se nega à evolução, vou citar um exemplo, uma mãe hoje em dia, às vezes ela que tem aquele hábito mais antigo, daquela época do respeito, né? Que os filhos obedeciam, tomavam bênção do pai e da mãe para dormir, para levantar. Então vê a modernidade hoje e sofrem com isso, porque até dizem, antigamente era fácil, a filha e tal, aquelas coisas. Hoje a liberdade já não permite mais. Né? Então, quer dizer, são fenômenos, como se a pessoa fosse conservacionista, conservando coisas do passado, né? E querendo aplicar no presente. Né? Que leva até a doenças, a inconformação. Não estaria evoluindo aqui, estaria repetindo mesmo. Exatamente. É porque ela quer que o atual momento tivesse, digamos assim, aquilo que é a aprovação dela. Né? Eu conheci uma pessoa que dizia, eu não conformo com a atualidade por isso, porque nos tempos antigos se faziam rezas, se faziam orações para as almas, aquelas coisas, e hoje em dia acabou, quer dizer, então as coisas passando e as pessoas vão evoluindo, vão crescendo e muitas coisas vai deixando de existir. Só que muitos que viveram nessa época e gostavam daquilo, traz aquilo enraizado contigo e já não conforma. Né? Então está aí um dos problemas. Né? E a 13ª lei, influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado sobre o presente dos doentes, obsediados. Enquanto houver espírito em sofrimento no passado de um obsediado, tratamento de desobsessão, não alcançarão pleno êxito, continuando o enfermo encarnado com período de melhoria, seguido por outros de profunda depressão ou de agitação psicomotora. Essa obsessão é difícil, né, de tratar, né? Mas tem difícil tratar, né? Isso não... Você sabe aquele parasitas, né? O chip, o famoso chip. Então, fluidicamente, né? Coloca nas pessoas, né? É um exemplo disso aí. Então, tem que retirar tudo mesmo, né? Para a pessoa se libertar, senão não se cura. Eu de tudo que eu aprendi que somente o autoconvencimento de cada um
é que pode levar à melhora de ambos, né? Tanto é que eu adotei os conhecimentos espírita e aprovo eles exatamente por isso, porque ele não trata só o obsidiado, mas também o obsessor. Quer dizer que ambos se lucram com isso, né? Porque quando você vai cumprir, como você vai cumprir a lei do Cristo, ajudando um, maltratando o outro. Agora, dessa forma, você está ajudando tanto o obsidiado quanto o obsessor. Os trabalhadores lá da espirituais dão chance dele retirar por si só mesmo, né? Exatamente. E nada melhor do que a própria pessoa que causou tal dano e corrigir, né? Porque é como se eu escondesse algo que faz muita falta à humanidade, depois eu me autoconvenço que aquilo é útil e eu vou diretamente no lugar. Porque tanto o obsidiado quanto, né, o outro ficam ligados, né? Então tem que acabar com a ligação, né? Exatamente. Não é isso? E lembrando que as causas disso são as perseguições, as vinganças, né, os problemas de vida passada, ou talvez até atual, porque não só questão de vidas passadas, mas muitos problemas presentes da atualidade, do aqui e agora, são questões também que levam a vários desajustes de tantas pessoas, né? Na verdade, o que existe mesmo é a autocura, né? Porque se a pessoa não quiser se safar da doença, não fica doente. Permanece. Tem que ter esforço também, né? Porque tem que procurar, né? Tem que querer. O obsidiado, quando ele cai numa sintonia, como a gente viu agora há pouco, é porque ele está em baixa vibração. Ele tem que fazer uma reforma íntima, ele tem que mudar. Exatamente. Sair daquele processo de sintonia que ele está para vibrar mais alto. Não é isso? Exatamente. Então é isso aí. É as leis da sometria, trazendo aí os conhecimentos, explicando de uma forma um pouco mais detalhada, né, o porquê de muitas de nossas mazelas, de nossos problemas que trazemos até hoje. Mas como você citou da autocura, eu vou te contar uma história do seu Zico. Seu Zico morava no interior e era um rapaz que trabalhava com gado e de repente ele ficou noivo de uma jovem chamada Conceição e o casamento já estava marcado. Aí de repente ele sentia que toda vez que ele ia fazer xixi, como se queimasse os canais por dentro. Aí, e ele pensando que ia casar, ia ter filho, e ele ficou com medo de uma certa forma de contaminar a mulher e procurou um médico. E foi constatado que ele tinha um câncer de próstata. Aí o médico diagnosticou o problema, indicou a eles o tratamento, só que eu acho que o médico infelizmente despreparado, segundo a história que eu li um livro, e chegou a dizer para ele o que acontecia com ele. Só que a autocura existia nele, por ser um espírito evoluído. Então, quer dizer, para a medicina, para os médicos, ele teria 8 meses de vida. E ele colocou isso na cabeça e falou assim, não, eu vou provar para vocês que eu tenho isso no meu interior e que eu vou viver muitos anos. E, passados os 8 meses, ele ainda continuava no tratamento, venceu o ano, continuava no tratamento. 10 anos depois, ele estava firme, tocando